Você já percebeu como certas pessoas transformam cada detalhe da vida em um palco de crise? Como tudo ao redor delas vira tempestade, confusão, cobrança, mágoa. É impressionante. Um pequeno atraso vira traição. Uma resposta curta vira indiferença. Não posso agora se transforma em rejeição. Elas respiram drama como se fosse oxigênio. Não vivem sem ele. E o mais perigoso disso tudo é que elas querem que você participe da peça. Que entre em cena, assuma a culpa, conserte o caos, seja o vilão ou o salvador, desde que esteja lá dentro do jogo. Mas você não precisa aceitar o papel, porque enquanto elas fazem drama, você precisa fazer estratégia. Isso mesmo, estratégia. Não é frieza, não é falta de compaixão, é inteligência emocional. É consciência de que, se você se deixar levar pelo emocional dos outros o tempo todo, vai afundar com eles. Maquiavel não veria isso como dureza, mas como clareza. Porque ele sabia: quem se permite ser arrastado por emoções alheias perde o controle da própria vida. E é exatamente isso que essas pessoas querem. Não necessariamente por maldade, mas por hábito. Elas criaram um ecossistema onde tudo gira ao redor da instabilidade e você virou parte da mobília emocional delas. Se está por perto, precisa participar. Se não participa, é visto como insensível. Mas repare bem, quanto mais você se envolve, mais se desgasta. E quanto mais se desgasta, menos consegue enxergar o que realmente importa para você. É uma armadilha sutil. Você começa querendo ajudar, resolver, manter a paz. Mas quando vê, está esgotado, frustrado, cercado de problemas que nem são seus. Já acordou sentindo que o dia nem começou e você já está devendo energia para alguém? Já sentiu que a sua mente está sempre ocupada com situações que não fazem parte dos seus objetivos? Isso não é acaso. Isso é resultado de um padrão. Um padrão onde o drama alheio toma conta do seu espaço interno. E a verdade é dura, mas libertadora. Se você não escolher seus focos, o mundo vai escolher por você. E geralmente escolhe os piores. A chave está em entender o seguinte: o caos dos outros é um território perigoso, às vezes até venenoso. E se você não estabelecer limites claros, vai ser tragado por ele. Porque o drama tem uma característica viciante. Ele cria um ciclo. Primeiro vem a crise, depois o pedido de ajuda. Em seguida o alívio temporário. E logo depois, tudo começa de novo. Um novo conflito, uma nova urgência, uma nova cobrança. E você, no meio disso, sempre tentando apagar o incêndio. Mas ninguém te pergunta se você queria estar ali. Ninguém para pensar se você está bem. Porque no fundo, não é sobre você. É sobre o papel que você cumpre no enredo delas. Você não é visto como alguém com desejos, dores, prioridades. Você é visto como um recurso, como alguém que deve estar disponível. E é aí que a estratégia entra. Porque estratégia é quando você escolhe as guerras que vale a pena lutar. É quando você olha uma situação e se pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? E se a resposta for me afasta, você se retira, sem gritar, sem atacar, sem precisar explicar demais. Apenas se retira, não por desdém, mas por sabedoria. Maquiavel diria que o poder real não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. E se você não souber onde colocar sua energia, vai acabar sendo governado por quem não sabe nem governar a si. Tem gente que vive em eterno incêndio, e se você for o bombeiro de todo mundo, um dia vai esquecer que também tem uma casa para cuidar. E pior, quando a sua pegar fogo, ninguém vai aparecer. Já reparou nisso? Já percebeu como, quando você precisa, esses mesmos que vivem puxando você para o drama, somem? Se tornam vagos, indisponíveis, subitamente ocupados. E ainda dizem:
Nossa, não sabia que você estava mal. Por que não falou nada? Mas quando é o problema deles, você nem tem tempo de respirar. Isso acontece porque o seu valor, para essas pessoas, não está na sua essência, está na sua utilidade. Se você resolve, você é bem-vindo. Se não resolve, é descartável. Essa é a verdade que dói, mas liberta. Porque quando você entende isso, você para de tentar ser o que os outros esperam e começa a ser o que você precisa ser para si mesmo. Você não é suporte emocional de ninguém. Você não é terapeuta de gente que não quer mudar. Você não é babá emocional de adultos que se recusam a amadurecer. O seu papel aqui não é absorver caos, é construir clareza. E construir clareza exige que você pare de reagir e comece a observar padrões, a perceber como as mesmas pessoas criam os mesmos conflitos com diferentes nomes, como os mesmos ciclos se repetem e sempre colocam você no centro. Como às vezes a sua bondade está sendo usada contra você. Você acha que está ajudando, mas na verdade está sendo sugado, porque tem gente que não quer ajuda. Quer plateia, quer palco, quer drama, quer que você reaja, chore, grite, discuta, porque isso mantém o script vivo. Mas e se você não reagir? E se você observar, em silêncio? E se, em vez de entrar na arena, você apenas der meia volta e continuar o seu caminho? É nessa hora que eles se desesperam, porque a sua ausência desmonta o jogo. Sem você não tem conflito. Sem você não tem eco. Sem você, o monólogo dramático fica ridículo. E é nesse momento que eles revelam o que realmente queriam: controle, atenção, dependência. Mas você não deve isso a ninguém. Você deve lealdade à sua paz. E isso exige uma coisa: distanciamento, não emocional, espiritual, mental. Você pode até continuar próximo fisicamente, mas sem permitir que a energia deles invada seu espaço. Maquiavel falaria de distanciamento estratégico. Aquela capacidade de observar o caos sem se perder nele, de estar por perto sem ser engolido, de ouvir sem absorver, de dizer não sem sentir culpa. Porque quem não sabe dizer não, vive aprisionado em compromissos que não escolheu. E você não está aqui para ser espectador da vida dos outros. Está aqui para viver a sua. Sim, isso vai incomodar. Vai doer em alguns. Vão te chamar de frio, de arrogante, de egoísta. Mas lembra de uma coisa: quem sempre lucrou com a sua submissão vai chamar de arrogância qualquer sinal de liberdade. E você não precisa se justificar. Porque sua paz não é negociável. Sua sanidade não é moeda de troca. E sua energia não está à venda. Você já deu demais, já cedeu demais, já tentou demais. Agora é hora de recuar. Não com raiva, não com mágoa, mas com sabedoria. Quem faz drama, espera a plateia. Dê silêncio. Quem provoca confusão, espera conflito. Dê ausência. Quem manipula, espera reação. Dê indiferença. Essa é a sua arma. E não é vingança, é proteção. Você não é o caos de ninguém. Você é o comandante do seu próprio território. E já passou da hora de estabelecer as fronteiras, porque enquanto eles fazem drama, você precisa fazer estratégia. Nem tudo o que parece caótico é aleatório. Muitas vezes, o drama que você presencia ou vive não é uma consequência natural da vida, mas uma construção, um jogo. Um tabuleiro onde cada peça é emocional e o objetivo é claro: controle. E nesse jogo invisível, quem domina suas emoções, domina você. Quem te faz sentir culpa, ganha poder. Quem te obriga a reagir, arrasta você para dentro do território deles. E o que parece fragilidade, muitas vezes, é apenas uma forma disfarçada de manipulação. Sim, há dor genuína no mundo. Sofrimento real, pessoas passando por colapsos internos que merecem empatia. Mas esse não é o tipo de drama que te prende. O que te prende é outro. É aquele que se repete com padrões friamente previsíveis,
mesmo quando disfarçados de espontaneidade. É aquele que te esgota e te culpa ao mesmo tempo. Aquele que sempre faz você sentir que está em dívida, que não está fazendo o suficiente, que deveria estar presente, disponível, envolvido, mesmo quando tudo em você grita por silêncio e distância. Maquiavel diria: quem entende a natureza humana entende o poder de gerar medo, culpa e obrigação como ferramentas de dominação. E hoje, essas ferramentas são emocionais, porque vivemos em tempos onde o domínio físico foi substituído pelo domínio psicológico, onde ninguém mais precisa te prender com correntes, basta te prender com culpa, e essa prisão é invisível, mas sufocante. Pense, quantas vezes você já foi convencido a voltar atrás em uma decisão, só porque alguém te fez sentir que você estava sendo duro demais? Quantas vezes você cedeu só porque não queria ver o outro triste? Quantas vezes você engoliu a própria necessidade para evitar um conflito que nem era seu? Isso não foi bondade. Foi sequestro emocional. Alguém mexeu nas suas emoções para alcançar um resultado. E mesmo que essa pessoa não tenha plena consciência do que está fazendo, o efeito é o mesmo: controle. E é assim que o jogo se instala. A cada vez que você cede para evitar drama, o outro aprende. Aprende que basta aumentar o tom, dramatizar, virar o rosto, chorar no momento certo, e você volta. Aprende que basta se fazer de vítima, tocar na ferida certa, acionar a culpa certa, e você abaixa a guarda. E acredite, isso vira sistema. Um ciclo de reforço onde a fragilidade deles se transforma na sua fraqueza. É cruel pensar assim, mas necessário. Porque enquanto você encara como amizade, lealdade, empatia, o outro pode estar jogando. E você nem percebe, porque o jogo não tem regras escritas. Ele acontece no olhar que acusa, no silêncio que pune, no comentário passivo-agressivo que fere sem ferir. Ele acontece quando alguém diz: nossa, você mudou, como se crescer fosse traição. Quando dizem: depois de tudo que eu fiz por você, como se cada gesto fosse dívida. Quando jogam com seu senso de responsabilidade, como se você fosse o responsável por sustentar o emocional de todo mundo. E aqui está o problema. Quando você cai nesse jogo, perde mais do que energia. Você perde identidade, porque começa a tomar decisões baseadas no que os outros sentem, não no que você precisa. Começa a agir para evitar reações, em vez de agir em direção à sua verdade. E isso te torna uma sombra de si mesmo, um reflexo do que esperam de você, não daquilo que você é. E quanto mais você se molda ao drama alheio, mais se distancia da sua paz. Porque a paz exige autonomia, escolha, deliberação. E ninguém consegue viver em paz quando está refém do emocional de quem o cerca. Maquiavel jamais aceitaria isso. Não por frieza, mas por estratégia. Ele acreditava que a natureza humana é, em sua essência, ambígua, capaz de gestos nobres, mas também de jogos sutis de poder. E o que você precisa entender é que, muitas vezes, esse poder não vem da força. Vem da fraqueza encenada, da dependência simulada, do coitadismo crônico que força os outros a se responsabilizarem por tudo, menos pelos próprios atos. Você já viu isso? Já viveu isso? Pessoas que se envolvem em conflitos atrás de conflitos e sempre saem como vítimas. Que nunca pedem desculpas de verdade, mas fazem você se sentir culpado mesmo assim. Que no fundo não querem solução, querem enredo. Porque sem enredo, elas não têm identidade. Sem crise, elas não têm relevância. E é você quem mantém esse ciclo girando quando se recusa a dizer basta. E quando você finalmente ameaça sair do jogo, o desespero começa. Vêm as manipulações mais intensas, as promessas de mudança, as lágrimas, as acusações. Porque você estava alimentando algo, uma estrutura emocional que gira em torno do controle.
E quando você ameaça quebrar isso, o chão delas treme. Mas não é pelo seu bem, é pelo medo de perder a alavanca que tinham sobre você. E o mais trágico disso tudo é que muitas dessas pessoas nem percebem que estão jogando. Não é sempre por malícia. Muitas vezes é o único modelo de relação que aprenderam. Mas o fato de não ser intencional não torna menos destrutivo. O jogo continua. E você continua se desgastando. Então, o que fazer? A resposta é simples, mas corajosa. Desconectar-se emocionalmente do que te escraviza emocionalmente. Não significa ser frio, significa ser livre. Significa perceber o que está acontecendo e escolher não entrar mais. Significa ver a manipulação e, com um meio sorriso, dizer internamente: hoje não mais. É isso que enfraquece o jogo. A previsibilidade quebrada. A peça que não encontra plateia. A acusação que não encontra culpa. O drama que não encontra eco. É claro que você vai ser atacado. Que vão te chamar de insensível. Que vão dizer que você só pensa em si mesmo agora. Mas perceba o detalhe. Quem mais reclama da sua autonomia emocional são sempre os que mais se beneficiavam da sua dependência emocional. Sempre. E é por isso que, uma vez que você vê o jogo, não pode mais desver. Porque a clareza dói, mas liberta. Liberta você da culpa que não era sua, da responsabilidade que não te pertencia, do fardo emocional que você carregava sem perceber. E mais do que isso, devolve a você o que nunca deveria ter sido perdido. O poder de dizer: isso é meu, isso não é. O poder de proteger a própria paz, como se fosse território sagrado. Porque, no fim das contas, quem não protege sua paz vira refém da guerra dos outros, e quem vive apagando incêndio nunca constrói nada sólido. Está sempre cansado demais, distraído demais, perdido demais. E tudo isso por causa de um jogo invisível que você nem sabia que estava jogando. Mas agora sabe, agora vê. E o que você faz com isso é o que muda tudo. Você já se perguntou por que é tão difícil simplesmente se afastar? Porque mesmo depois de entender que certas relações são tóxicas, que certas pessoas sugam sua energia, que certos ambientes te adoecem por dentro, você ainda se sente travado, preso, quase como se devesse algo? Essa prisão tem nome. E ela não é feita de grades visíveis, mas de uma sensação sutil e corrosiva: culpa. A culpa é uma das ferramentas mais antigas e eficazes de controle emocional. E o mais cruel é que ela não precisa ser imposta diretamente. Muitas vezes, ela é implantada em silêncio. Você vai cedendo pouco a pouco, até que começa a sentir que tem obrigações que nunca escolheu. Como se fosse sua responsabilidade manter os outros bem, mesmo quando isso te quebra por dentro. Como se fosse seu dever emocional estar disponível, responder, ouvir, recuar, carregar. E é assim que a armadilha se fecha. A linha entre empatia e submissão começa a desaparecer. E de repente, você já não sabe mais se está ajudando por escolha ou por medo de decepcionar. Maquiavel entenderia esse mecanismo com clareza. Ele sabia que o poder não está só na força bruta, mas na sutileza dos vínculos emocionais, em fazer alguém sentir que precisa continuar por lealdade, por moral, por honra. E hoje, esse poder se atualizou. Se esconde nas palavras: mas você sempre foi tão presente. Eu só tenho você. Não esperava isso de você. Frases que parecem carentes, mas são verdadeiros cabrestos emocionais. Elas não dizem explicitamente: você me deve algo, mas fazem você sentir exatamente isso. E o mais curioso, isso começa cedo. Desde pequenos nos ensinam que ser bom é se sacrificar, que amor é renúncia, que cuidar do outro é colocar as próprias necessidades em segundo plano. E você cresce acreditando que dizer não é egoísmo,
que impor limites é falta de compaixão, que escolher a si mesmo é uma falha moral. E assim, você aprende a medir seu valor pela dor que aguenta carregar. Só que isso tem um custo, e é alto, porque quanto mais você tenta suprir as expectativas dos outros, menos você se escuta. Quanto mais você se molda para evitar decepcionar, mais você se distancia de si mesmo. E chega uma hora em que você não sabe mais quem é. Você sabe quem é para os outros, o conselheiro, o disponível, o compreensivo, o que está sempre lá. Mas quem você é quando não está tentando agradar ninguém? Quando não está tentando consertar nada? Quando não está sentindo culpa por existir? A verdade é que muita gente se apoia em você não por amor, mas por conveniência, não por respeito, mas por dependência emocional. E enquanto você estiver ali, disponível, funcionando como o pilar emocional delas, elas não vão mudar. Por que mudariam? Você sempre conserta tudo no final. Você sempre volta, sempre diz, tudo bem. Sempre perdoa, sempre engole. Mas olha bem para sua vida. Quem faz isso por você? Quem segura as pontas quando você desaba? Quem te pergunta como você está de verdade, sem esperar algo em troca? Quem respeita o seu espaço, sem fazer cara feia ou manipular com silêncio? Poucos. Às vezes, ninguém. Porque o seu papel foi escrito de outro jeito. E é aí que entra a ilusão. A ilusão de que você tem obrigação. Mas obrigação com quem, exatamente? Com pessoas que só te procuram quando precisam, que desaparecem quando você precisa, que te fazem sentir culpado por ter limites, cansaço, vontades próprias. Isso não é laço, é algema emocional. E sabe qual é o detalhe mais perverso? Eles não vão dizer abertamente que você está preso. Pelo contrário, vão continuar te dizendo que te amam, que sentem sua falta, que não sabem o que fariam sem você, que você é especial. Mas repare, o amor deles sempre depende da sua utilidade. Quando você para de servir, o afeto desaparece. Quando você muda a postura, o discurso vira julgamento. Quando você escolhe se priorizar, você se torna o egoísta, o ingrato, o mudado. E aí vem a parte mais triste. Você acredita. Porque você tem um coração grande. Porque você quer acertar. Porque você não gosta de magoar ninguém. E é justamente por isso que essas relações funcionam. Porque você é generoso. E essa generosidade vira uma ferramenta contra você mesmo. Mas chega uma hora, e talvez essa hora seja agora, em que você precisa se perguntar: até quando vou aceitar carregar culpas que não são minhas? A sua existência não é uma dívida. A sua paz não precisa ser justificada. O seu direito de dizer não não precisa vir com explicação. E se alguém te faz sentir que você é responsável por tudo que acontece, essa pessoa não te ama, ela te controla. Maquiavel, com todo o seu olhar frio e estratégico sobre o ser humano, sabia: quem controla a narrativa, controla o comportamento. E na vida emocional, a narrativa mais poderosa é a da culpa, porque ela te faz voltar. Mesmo quando tudo em você quer ir embora, ela te faz calar. Mesmo quando tudo em você quer gritar, ela te faz cuidar. Mesmo quando tudo em você está pedindo para ser cuidado. Mas há uma saída. E ela começa quando você entende que culpa não é sinal de responsabilidade. É sinal de manipulação emocional, quando usada como corrente. Você não deve se culpar por crescer, por se afastar de quem se recusa a mudar, por escolher o silêncio onde antes havia gritaria, por proteger a própria sanidade. Sim, você vai decepcionar, vai frustrar expectativas, vai deixar de cumprir certos papéis. Mas pense nisso. Por que esperavam tanto de você? Quem deu esse direito a eles? E mais importante ainda, o que você perde ao deixar de ser quem eles querem que você seja? Talvez pela primeira vez você ganhe algo. Um espaço interno limpo,
Um território onde a sua voz não é abafada pelo barulho dos outros. Um lugar onde você pode respirar sem precisar justificar o ar que respira. Um estado de presença onde a sua prioridade não é ser útil, mas ser inteiro. E isso, para quem viveu preso pela culpa, já é liberdade demais. Eles vão sentir, vão comentar, vão tentar puxar você de volta para o papel antigo. Vão dizer que você se afastou, que virou outra pessoa, que não é mais o mesmo. E sabe de uma coisa? Eles estão certos. Você realmente não é mais o mesmo. Você finalmente entendeu que se manter fiel a si mesmo é mais importante do que ser aceito por quem só te ama quando você está servindo. Você finalmente enxergou que amor que cobra obediência não é amor, é posse, e que a verdadeira liberdade emocional não é dizer sim para todos, mas aprender a dizer não com paz. Porque no final, a maior traição que você pode cometer é contra si mesmo. E você já fez isso demais. Agora é hora de quebrar o ciclo, de devolver a culpa para quem te deu, de devolver o peso para quem se recusou a carregar. Porque a sua paz, meu amigo, não é dívida, é direito. Você quer paz. Todo mundo diz que quer. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço que ela cobra. Porque paz verdadeira não vem com música ambiente, não vem com cheirinho de incenso, não vem com frases motivacionais em papel de parede. Paz, de verdade, exige firmeza. E firmeza exige perda. Sim, ninguém te conta isso. Porque é mais fácil vender uma ideia de paz como se fosse um lugar calmo, onde tudo e todos cooperam com a sua tranquilidade. Mas essa paz, essa que depende dos outros, da harmonia alheia, das boas intenções do mundo, ela não é paz, é ilusão. É anestesia temporária. A paz real é construída. Ela é escolha, postura, deliberação. E cada uma dessas coisas cobra um preço. Desconexão. Você vai ter que se afastar de gente que te chama de exagerado toda vez que você impõe um limite. De pessoas que dizem era só uma brincadeira toda vez que te ferem. De laços que só funcionam quando você engole tudo calado. De ambientes onde sua presença é exigida, mas sua existência é ignorada. E isso dói. Não porque você está errado, mas porque você cresceu achando que paz era não perder ninguém. Que manter laços era a prioridade máxima. Que dizer, não quero mais conviver com isso, era dureza, era frieza, era rejeição. Mas não é. É autoconsciência. É um tipo de maturidade que te faz entender que nem todo laço precisa continuar. Que nem todo afeto deve ser mantido. Que nem toda presença merece permanência. Maquiavel, se vivesse hoje, diria: manter a paz exige o mesmo tipo de coragem que se exige para conquistar o poder. Porque no fundo é a mesma coisa, é sobre domínio. Só que agora é o domínio sobre o próprio território interno. E o território interno é sagrado. Ninguém deveria entrar nele sem ser convidado. E mais ainda, ninguém deveria permanecer nele depois de te ferir repetidamente. Mas é isso que você faz, não é? Você permite, releva, perdoa rápido demais. Dá segundas chances como quem distribui água em deserto. Mas enquanto você se esforça para manter a conexão, quem está do outro lado nem sempre se esforça para manter o respeito. E é aí que está o ponto. Paz não é sobre evitar conflito. Paz é sobre evitar submissão. Paz não é passividade. É assertividade. E ser assertivo, muitas vezes, vai fazer você parecer insensível. Porque dizer, não aceito mais isso, não vou continuar aqui, não vou me calar, desestabiliza quem estava acostumado com o seu silêncio. E aí vem o contra-ataque. Vão te chamar de ingrato, de difícil, de radical. Vão dizer que você mudou. Vão se ofender com o fato de você ter se tornado alguém que não tolera mais o que antes tolerava. Mas entenda, eles não estão ofendidos com a sua escolha, estão ofendidos com a perda do acesso, o acesso irrestrito que tinham à sua paciência, à sua energia, à sua atenção, à sua fragilidade. E quando você começa a blindar isso,
Quando você coloca senha no que antes era vulnerável, eles se revoltam, porque perderam o controle. E é isso que a firmeza faz. Ela expulsa os invasores, mesmo que venham disfarçados de amor. Sim, você vai se sentir sozinho em alguns momentos, porque a firmeza te coloca em silêncio. A desconexão te leva para dentro. E o mundo não está acostumado com isso. A maior parte das relações se sustenta numa barganha silenciosa. Eu suporto o que você faz, desde que você não me abandone. Quando você quebra esse contrato, o abandono acontece, mas não porque você foi embora, e sim porque o outro nunca quis permanecer sem controle. A sua paz vai te custar esse tipo de gente. Vai custar algumas festas que você não vai mais querer ir. Algumas conversas que você vai interromper no meio. Algumas respostas que você vai deixar no vácuo, não por arrogância, mas por sanidade. Vai custar aquele grupo de amigos que só funciona quando todos estão falando mal de alguém. Vai custar aquele parente que só liga para despejar problema. Vai custar o colega que sempre precisa de algo, mas nunca oferece nada além de drama disfarçado de desabafo. E tudo isso vai parecer exagero. Você mesmo vai se questionar. Vai pensar, será que eu tô radical demais? Vai ter vontade de voltar atrás. Mas antes de voltar, pergunte-se, você quer reconexão ou recaída? Porque tem muita relação que, na verdade, é uma recaída emocional. É você voltando para o papel que jurou abandonar. Voltando a ser o bombeiro, o mediador, o ouvinte, o terapeuta. Tudo, menos você. E você merece mais. Você merece ser alguém inteiro, e não uma função. Você merece sentar em silêncio sem se sentir culpado. Você merece não atender uma ligação sem precisar se explicar. Você merece uma vida que não precise ser constantemente negociada com quem não respeita sua paz. Só que isso, como tudo que vale a pena, tem um preço. E o preço é perder o que não era verdadeiro. É afastar o que nunca te viu como prioridade. É deixar ir quem só sabia ficar se pudesse controlar. Maquiavel diria que governar é fazer escolhas duras pelo bem maior. E na sua vida, você é o governante. A sua paz é o bem maior. E manter essa paz vai exigir decisões duras. Mas não confunda dureza com maldade. Dureza é amor próprio em sua forma mais firme. E mais, a paz que você constrói nesse processo é silenciosa, sim. Mas ela tem um som. E é o som mais poderoso que existe. O som de uma mente que parou de ser campo de batalha. Não se engane. O mundo vai continuar barulhento. As pessoas vão continuar intensas. O drama vai continuar existindo. Mas você vai perceber que algo mudou. Que o caos externo já não encontra abrigo dentro de você. E isso não tem preço. Porque quando você aprende a pagar o preço da paz, você descobre algo ainda maior. A paz, no fim das contas, é o seu poder disfarçado de silêncio. Você já parou para pensar no que significa de verdade cortar um laço? Não é simplesmente deixar de falar com alguém. Não é bloquear. Não é sumir. Cortar um laço vai muito além do gesto visível. Cortar um laço, de verdade, é se libertar de uma dinâmica. É encerrar um padrão. É dizer com o silêncio mais firme que existe: a partir daqui, escolho não mais continuar sendo quem eu era nessa relação. E isso dói. Dói porque, no fundo, você ainda se importa. Dói porque existiram momentos bons, memórias bonitas, risadas verdadeiras. E o problema é justamente esse. Quando o laço começa a te ferir, a mente busca lembrar do que já foi bom para justificar o que hoje é tóxico. Você pensa, mas ela sempre me apoiou no começo. Ele já esteve do meu lado quando ninguém estava. Essa pessoa já fez muito por mim. Como se isso apagasse o que ela faz hoje. Como se o carinho antigo justificasse a negligência presente. Mas não justifica. E a verdade mais dura é essa. Muitas relações que já foram abrigo, hoje são prisão. Laços que já foram refúgio, hoje são algemas.
Pessoas que um dia te ajudaram a levantar, hoje fazem questão de te manter no chão. E não porque são más, necessariamente, mas porque a forma como elas se relacionam com você se cristalizou num padrão em que você precisa ser menor para elas se sentirem maiores, onde você precisa ceder para elas se sentirem no controle, onde você precisa aceitar, engolir, suportar, para que a relação funcione. Mas que tipo de relação é essa que só existe se você se anular? Maquiavel, mesmo com sua frieza estratégica, entenderia isso com clareza. Ele diria que lealdade não é sinônimo de submissão, que manter uma aliança às custas da própria destruição não é honra, é fraqueza disfarçada de fidelidade. E é exatamente isso que muitos de nós aprendemos a fazer: manter vínculos que nos sangram com medo de parecer desleais. Mas aqui está a verdade que liberta. A maior lealdade que você pode praticar é com você mesmo. Lealdade com sua paz, com seus limites, com seu crescimento, com a versão de si mesmo que você está tentando construir. E isso, inevitavelmente, vai te colocar diante de decisões difíceis. Porque, às vezes, cortar um laço é mais doloroso do que continuar nele. Mas manter o que te fere só porque ainda existe afeto é como manter uma faca cravada no corpo só porque o cabo é bonito. Ainda é uma faca, ainda machuca, ainda paralisa. E a cura só começa depois que você tem coragem de arrancar. Cortar um laço, portanto, não é um gesto de raiva. É um gesto de amor. Não é uma vingança. É um recomeço. Não é sobre punir o outro. É sobre se libertar. E sim, vão te chamar de ingrato, de insensível. Vão jogar na sua cara tudo o que já fizeram por você. Vão pintar você como o vilão da história. Porque para muita gente, ser amado significa ser obedecido. Significa que você deve permanecer, mesmo machucado, só para não ferir o ego de quem não está disposto a mudar. Mas você não deve essa permanência a ninguém. Você não é responsável por manter relações que se tornaram um campo minado emocional. Você não precisa continuar onde não é visto, onde não é ouvido, onde não é respeitado. Porque quanto mais tempo você permanece em lugares onde precisa se diminuir para caber, mais você se afasta da vida que poderia estar construindo fora dali. E você sabe disso, sente isso. Tem dias que o corpo já te avisa. A energia acaba antes mesmo do dia começar. A mente vive ocupada com conversas imaginárias. Você tenta prever reações, evitar conflitos, controlar o que o outro vai pensar, como vai interpretar. E isso vai drenando a sua alma aos poucos. É exaustivo. Mas aí vem aquele pensamento: e se eu estiver sendo duro demais? E se essa pessoa precisar de mim depois? E se eu me arrepender? E é aqui que você precisa se lembrar. Você não pode continuar sangrando na esperança de que o outro aprenda a parar de te cortar. Você já tentou o suficiente. Já falou, já cedeu, já se calou. Agora, o silêncio do afastamento é a única linguagem que resta. Porque o laço só se rompe quando você entende que manter a conexão exige abrir mão de si. E essa troca não vale a pena. E sim, vai doer. Você vai sentir falta. Vai olhar o celular, esperando uma mensagem. Vai se pegar lembrando de momentos bons. Mas respira. Isso é normal. É o luto do vínculo. Você não está apenas abrindo mão de uma pessoa, está abrindo mão da versão de si mesmo que existia naquela relação. E isso exige tempo. Exige paciência. Exige firmeza. Mas sabe o que acontece depois? Depois vem um alívio sutil, quase imperceptível. Um dia você acorda e percebe que dormiu melhor, que não sentiu aquele peso no peito, que não ficou tenso ao receber uma mensagem, que não precisou se preparar emocionalmente para um simples encontro. E aí você entende, a paz chegou, e ela só veio porque você teve coragem de pagar o preço.
Porque às vezes o maior ato de lealdade com quem você é e com quem está tentando se tornar é justamente ter a coragem de soltar o que pesa, mesmo quando o coração ainda insiste em segurar. E se isso te faz parecer frio para quem se beneficiava da sua quentura, que pareça. Porque o que importa não é como os outros vão te interpretar. É como você vai se sentir consigo mesmo quando estiver longe do barulho. E quando esse momento chegar, o silêncio depois do corte, você vai perceber. Valeu a pena. A maioria das pessoas acha que paz é o fim de um processo. A última etapa, aquela calmaria que chega depois da guerra, depois do trauma, depois de sobreviver aos vendavais da vida. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas parte da verdade? Que paz não é um destino, mas um posicionamento? Uma revolução silenciosa que começa quando você decide, conscientemente, não entrar mais na guerra dos outros? É isso que quase ninguém entende. A paz é política, é resistência, é subversão. Porque ela confronta tudo o que foi programado em você. Tudo que te disseram sobre ser forte, ser leal, ser bom, ser útil. Desde cedo, te ensinaram que paz é agradar. Que paz é deixar pra lá. Que paz é evitar o confronto, engolir o choro, fingir que está tudo bem. Mas isso não é paz. Isso é fuga. É silêncio forçado. É acúmulo. E o que é acumulado demais, explode. A paz de verdade começa quando você para de engolir. Quando começa a digerir. Quando, ao invés de calar para manter o ambiente em equilíbrio, você escolhe falar ou se afastar para manter você em equilíbrio. Essa paz, essa que vem da escolha consciente de preservar a própria energia, é uma ruptura. Porque ela quebra a lógica do você precisa estar disponível sempre. Porque ela quebra o ciclo do resolver tudo para todo mundo. Porque ela impõe um limite que muita gente ao seu redor nunca teve que encarar, o da sua ausência. E quando você começa a cultivar essa paz, não como desejo, mas como prática, você incomoda. Não porque está fazendo algo contra alguém, mas porque parou de se sacrificar pelos jogos que os outros ainda insistem em jogar. E isso assusta, porque o mundo gira com base na reação. Gira em torno do gatilho, do escândalo, da urgência. Mas você começa a se tornar inatingível. E nada é mais ameaçador para quem vive de manipular do que alguém que não reage mais. Maquiavel falaria disso como uma estratégia de poder. Não aquela que domina o outro, mas aquela que domina o próprio eixo. Porque quem mantém o próprio centro não precisa brigar para ter controle. Ele já está no comando. Ele já não precisa vencer no grito. Ele vence no silêncio. E esse silêncio é revolucionário. Porque quando você para de responder, eles perdem o controle. Quando você para de se justificar, eles perdem a influência. Quando você para de se machucar por dentro só para manter o clima leve por fora, eles perdem o poder que tinham sobre você. É isso que a paz faz. Ela muda a hierarquia emocional da sua vida. Você para de ser o bombeiro emocional de todo mundo. Para de viver no modo alerta, esperando a próxima crise. Para de aceitar a culpa que não é sua. Para de carregar o peso dos outros como se fosse destino seu. E aos poucos percebe a vida fora do caos. Há dias que não começam com ansiedade. Há relações que não exigem sacrifício constante. Há ambientes onde você não precisa vigiar cada palavra. Onde você pode simplesmente ser. Mas o mais bonito é quando você percebe que essa paz não é frágil. Não é paz de porcelana. Não é paz que depende de condições perfeitas. É uma paz que vem de dentro. Que se sustenta mesmo quando o mundo está desabando lá fora. Que permanece mesmo quando os outros tentam te puxar de volta para o barulho. É aquela paz que te faz olhar para uma provocação e apenas sorrir. Que te faz ouvir um ataque e não responder. Que te faz ver o caos se formando e ao invés de tentar apagar o incêndio, você simplesmente
Não entra. Você deixa queimar. Porque você sabe que não é sua função salvar quem insiste em acender fósforos ao redor da própria vida. Essa paz é a sua revolução. Porque ela não vem de fora. Não depende de ninguém. Ela nasce quando você entende que não precisa mais se perder no desespero dos outros para se sentir necessário. Sabe o que é mais louco? É que por fora, parece que você está se afastando, se isolando, se tornando frio. Mas por dentro, você está florescendo. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, você começa a ouvir sua própria voz, sem interferência. Começa a tomar decisões sem medo de julgamento. Começa a olhar no espelho e reconhecer alguém que não está exausto por tentar manter o mundo inteiro de pé. É esse o poder da revolução silenciosa. Ela não exige plateia. Ela não precisa de anúncio. Ela acontece na hora em que você escolhe se priorizar. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que te chamem de egoísta, mesmo que digam que você não é mais o mesmo. Porque não é mesmo. Você deixou de ser o solucionador do caos alheio para ser o guardião da própria sanidade. E isso, acredite, é muito mais difícil do que parece. É muito mais raro. É muito mais transformador. Maquiavel escreveria sobre isso como uma forma de governo interno. Você deixando de ser governado pelos interesses externos e passando a construir o seu próprio reinado. Um reinado que não precisa de muros altos nem exércitos armados. Só precisa de uma decisão firme. Não vou mais viver em guerra só porque alguém não sabe viver em paz. Essa frase parece simples, mas ela muda tudo. Porque a partir do momento em que você para de reagir, de tentar convencer, de querer provar seu valor para quem só sabe medir você pela utilidade, você muda o jogo. Você sai do tabuleiro. E quem vive de drama não sabe jogar sozinho. Eles vão tentar, vão bater, vão provocar. Mas você já sabe, o som do seu silêncio é mais alto do que qualquer barulho que tentem fazer. E quem aprendeu a proteger a própria paz não precisa se explicar. Só precisa seguir em frente. Sair é difícil. Mas sabe o que é ainda mais difícil? Não voltar. Porque sair é um ato, mas permanecer longe é uma escolha que você vai ter que reafirmar todos os dias. E o que faz essa escolha tão difícil não é o outro, é o que fica dentro de você depois que você rompe. A dúvida, a culpa, a saudade, o velho costume de tentar entender o que você poderia ter feito diferente. É como se sua mente ficasse repetindo cenas, revivendo diálogos, criando versões alternativas onde talvez, só talvez, as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas não poderiam. Porque se você chegou ao ponto de cortar, é porque já tentou de todas as formas manter. Você se calou. Você explicou. Você cedeu. Você deu tempo. Você deu espaço. Você ofereceu empatia mesmo quando não tinha energia nem para si. E mesmo assim, nada mudou. Ou melhor, você mudou. Você acordou. E é aí que começa a verdadeira prova de força, manter-se acordado. Porque o mundo ao seu redor vai tentar te colocar de volta no papel antigo. Vão te testar. Vão mandar mensagens como quem não fez nada. Vão agir como se nada tivesse acontecido. Ou pior, vão jogar charme, vão se fazer de vítimas, vão usar lembranças, memórias, datas importantes. Tudo isso com um único objetivo: fazer você voltar. Mas entenda, se você volta, você entrega o poder de novo. Você ensina que basta pressionar, insistir, provocar um pouco mais. Que você desiste da sua própria decisão. E a partir daí, ninguém mais leva sua palavra a sério. Nem mesmo você. Maquiavel chamaria isso de perda de autoridade. Porque quando um governante recua publicamente daquilo que decretou com firmeza, ele se torna frágil aos olhos de todos. E você agora é o governante da sua vida. Você estabeleceu uma nova ordem interna. Um novo território. E
cada vez que você diz "não volto", você está assinando essa nova constituição emocional. Mas é claro que vai doer. A lucidez é um fardo. Ela não vem com euforia. Ela vem com silêncio, com solidão, com clareza cortante. Ela te obriga a aceitar que algumas pessoas só te valorizam quando você está distante e que, infelizmente, algumas relações só sobrevivem enquanto você estiver disposto a se diminuir. A parte mais cruel é essa: perceber que, ao sair, você não está perdendo o que poderia ter sido. Você está apenas desistindo da ilusão que criou para continuar suportando. Você não perdeu nada. Apenas se libertou de algo que já não era real há muito tempo. Mas a mente, teimosa, vai tentar romantizar. Vai lembrar só do riso, do abraço, da cumplicidade antiga. Vai ignorar o cansaço, as discussões repetidas, o incômodo constante, a sensação de sufoco. E é nesse momento que você precisa ser firme. Porque a recaída emocional é traiçoeira. Ela vem disfarçada de compaixão, de talvez agora seja diferente, de ele me procurou, então ainda existe esperança. Mas esperança sem mudança é só o prolongamento do sofrimento. Não volte. Porque se você volta para o mesmo ciclo, para o mesmo lugar onde suas dores foram invalidadas, para o mesmo palco onde a sua paz foi ignorada, para o mesmo padrão onde você precisa apagar incêndios que não começou. Você não saiu de lá por impulso. Você saiu porque não havia mais espaço para existir por inteiro. E agora que você provou o gosto do silêncio, da autonomia, da paz não negociada, voltar seria traição. Não com eles, com você, com tudo que você construiu nos últimos dias, nas últimas semanas, no processo silencioso de se refazer. Maquiavel falaria de poder com base na constância. Não adianta impor uma mudança se ela não se sustenta. Não adianta bater na mesa se no dia seguinte você volta pedindo desculpas por ter batido. E não se engane. Eles estão esperando exatamente isso. Estão esperando o seu cansaço, o seu lado mole, a sua carência emocional. Estão esperando o momento exato em que a sua saudade vai falar mais alto que a sua lucidez. Por isso, você precisa lembrar: não voltar é um ato de amor próprio radical. É você dizendo, sem precisar falar: eu me respeito o suficiente para não reviver o que quase me destruiu. E não importa se eles vão entender ou não. Se vão te chamar de ingrato, de frio, de cruel. Porque quem precisa que você volte, nunca para mudar, mas para continuar sendo útil, não merece a sua presença. Eles não querem você. Querem o que você representa: estabilidade, escuta, apoio, sem retorno. Mas a sua energia não está mais à venda. A sua atenção não está mais disponível. A sua presença agora tem filtro. E o nome desse filtro é coerência. E aqui está a parte mais bonita disso tudo. Você não precisa de plateia para ser firme. Você não precisa de palmas para continuar andando. Você não precisa que ninguém te entenda para permanecer na sua decisão. A ruptura só se torna definitiva quando você percebe que não precisa mais que o outro aceite sua ausência. Porque a sua paz não precisa de aprovação. Ela só precisa de uma coisa: manutenção. E a melhor forma de manter é não voltar, mesmo que doa, mesmo que você sinta saudade, mesmo que haja tentação. Porque no fundo você já sabe, voltar só prolonga a dor que você lutou tanto para curar. E quando a vontade de ceder vier, e ela vai vir, pare e lembre-se de tudo o que você perdeu tentando manter esse laço vivo. Lembre-se da exaustão emocional, dos ciclos repetidos, da sua voz sendo calada, da sua intuição gritando, do seu corpo te avisando que aquilo não era mais para você. Agora é você por você. E isso não é solidão. Isso é soberania. A paz que você construiu merece ser protegida com unhas e dentes. E a firmeza de não voltar é a muralha final dessa fortaleza.
Se esse vídeo falou com você, se em algum momento suas dores foram colocadas em palavras aqui, então valorize esse espaço. Deixe o like, se inscreve no canal e continue essa jornada comigo. Aqui, a filosofia de Maquiavel não é só teoria. Ela é uma lente para enxergar a vida com mais clareza, estratégia e força. Tem mais de 200 vídeos te esperando, todos trazendo os ensinamentos dele aplicados à vida real. Assiste os próximos e, mais do que isso, se protege, se prioriza, se liberta. Nos vemos no próximo.